Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Felipe e este é mais um vídeo neste canal. Mas antes da gente começar, eu queria pedir uma ajuda muito grande para vocês, que é dar o joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nada do que eu posto aqui, beleza? Então, bora lá! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é os passos iniciais do investidor iniciante, ou seja, você que está começando agora no mundo dos investimentos, que está nos primeiros passos aí na bolsa de valores, na renda fixa também, então e tem muitas dúvidas, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante nessa caminhada, beleza? A primeira coisa que eu gostaria de falar para abrir esse vídeo é: não existe dinheiro fácil e não existe dinheiro rápido. Se alguém te promete dinheiro rápido e fácil, desconfie, porque isso não existe. Eu vou deixar uma imagem aqui que é uma relação entre risco e retorno. Essa relação, para mim, é a relação fundamental de todos os investimentos. Ou seja, quanto menor o risco, menor o retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se alguém te promete um retorno muito grande, pode saber que os seus riscos também são muito grandes. Então, não acredite em dinheiro fácil. Outra coisa que eu queria deixar aqui: nenhum investimento vai deixar você rico. O que deixa a pessoa rica é trabalhar muito e ganhar muito dinheiro. Os investimentos vão ajudar o quê? Os investimentos vão ajudar você a acumular patrimônio e a potencializar o seu retorno ali de longo prazo. Mas não pense que algum investimento vai deixar você rico, porque não vai. Mas afinal, investir é para todo mundo? E eu já falo que agora todo mundo deve investir, todo mundo pode investir. Porém, antes de começar a investir, você não pode esquecer de duas regras. A primeira é: se você tem dívidas, não invista. Por quê? Porque nenhum investimento vai trazer para você o retorno maior do que os juros da dívida. Juros de dívidas, principalmente no Brasil, são muito pesados. Então, quite sua dívida primeiro antes de começar a investir, certo? Ah, tem um apartamento financiado em 30 anos, não importa. Antecipe esse financiamento, pague o máximo que você puder, o mais rápido possível, para depois começar a pensar em investir, beleza? E a segunda regra que você não pode deixar de cumprir também antes de começar a investir é ter uma reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, você não deve começar a investir. Mas o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é uma reserva financeira que todo mundo deveria ter para situações emergenciais. Mas afinal, que situações são essas? Vou colocar uma situação bem hipotética aqui que ninguém gostaria de passar, mas que infelizmente pode acontecer. Vamos supor que você está no hospital, o ente querido em estado muito grave, e você vai ter que arcar com os custos hospitalares. Então, além de você se preocupar com a saúde daquele ente, você tem que preocupar também em como conseguir dinheiro para pagar todas aquelas contas. Situação de saúde não tem muito o que fazer, a gente tem que acompanhar e torcer para dar tudo certo. Porém, se você tivesse uma reserva, você não precisaria estar preocupado com qual é a questão financeira neste momento. Mas afinal, como deve ser montada essa reserva de emergência? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é liquidez, ou seja, disponibilidade. A gente tem que ter esse dinheiro disponível a qualquer momento. Você tem que pensar o seguinte: se eu precisasse desse dinheiro no sábado à meia-noite de Natal, eu conseguiria pegar o dinheiro naquele momento? Sim. Então, esse lugar é uma ótima reserva de emergência. Mas qual o valor dela, Depende. Eu sempre falo que tem que ser ali de 3 a 12 vezes o seu gasto mensal. Se você tiver uma renda mais estável, você pode ter ali os seus 3 meses. Se você não tiver uma renda tão estável assim, tão previsível, você vai ter ali seus 12 meses. Mas eu sempre falo que o ideal ali é ter pelo menos 6. Se tiver 6 vezes ali o seu gasto mensal, você tem uma boa reserva de emergência, O que eu acho legal da reserva de emergência é que ela é o primeiro passo da sua independência financeira. Se você tem um ano de reserva de emergência, você querendo ou não, você está um ano independente financeiramente. Você pode abandonar o seu serviço por um ano para realizar algum sonho seu, alguma meta sua. Então, você tem uma independência financeira ali, correto? E qual tipo de investimento que eu devo utilizar? Igual eu falei, Você tem que pensar em liquidez. Então, os principais que eu vejo são a poupança e o CDB. A maioria dos bancos tem CDBs com liquidez diária, Então, você pode recuperar esse dinheiro a qualquer momento. Muito se fala de usar o Tesouro Selic, para reserva de emergência. Eu não gosto muito, eu vou explicar mais sobre o Tesouro Selic, mas eu não gosto muito porque a liquidez dele não é tão imediata assim, certo? Então, poupança e o CDB, na minha visão, são os melhores lugares para você ter sua reserva de emergência. Ah, mas a poupança perde para inflação. Não interessa. A reserva de emergência não tem que dar rentabilidade. A reserva de emergência tem que te dar disponibilidade e tranquilidade. Então pronto, se você não tem dívida e já tem uma reserva de emergência, já está preparado para começar a investir.
Existem dois tipos principais de investimentos, renda fixa e renda variável. Neste vídeo eu vou falar apenas da renda fixa, porque depois eu vou fazer um vídeo muito mais completo só sobre a renda variável, porque ela é mais complexa do que a renda fixa. Na renda fixa eu vou abordar dois tipos de investimento, que para mim são os principais, que é o CDB e Tesouro Direto. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É basicamente o banco emprestando dinheiro para você. O banco precisa capitalizar, né? O banco precisa de dinheiro, ele emite um título, você vai e compra aquele título. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o CDB não, porque eu acho que ele é fundamental para a sua reserva de emergência. Você tem que entender que ele é um título seguro, né? Porque tem uma instituição financeira ali protegendo aquele investimento. Teu fundo garantidor de crédito que também vai proteger. Então, ele é um investimento basicamente seguro. Mas lembre-se que existem CDBs com vencimentos. Se você for ter reserva de emergência em CDB, procure CDBs de liquidez diária. Se no CDB você empresta dinheiro para o banco, o Tesouro Direto você vai emprestar dinheiro para o governo. Então o governo precisa de dinheiro, ele também vai emitir títulos e você vai comprar esse título. Você carregando o título do governo, ele vai te dar ali um rendimento de acordo com o tempo que você ficar com aquele papel. Para se investir no Tesouro Direto, você precisa de ter uma conta no site do Tesouro Direto, além de estar vinculado a uma instituição financeira habilitada a operar no Tesouro Direto. Hoje em dia, todos os bancos são instituições habilitadas, então é só você ir lá no site do Tesouro Direto e fazer o cadastro. O Tesouro Direto pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Pré-fixado, você sabe a rentabilidade desde o início daquele investimento, então você sabe quanto você vai tirar quando terminar aquele investimento. Ele é mais arriscado e a rentabilidade dele normalmente vem por porcentagem por ano. Então, sei lá, 10% ao ano, 15% ao ano. Então, é mais ou menos assim que vem a rentabilidade dos títulos pré-fixados. E por que eles são mais arriscados? Porque você definindo uma taxa de retorno, vamos supor que a inflação dispare neste momento. Então você tem uma taxa de retorno ali de 10% ao ano, vamos supor que a inflação chega a 20%. Então você está perdendo dinheiro para a inflação, por isso que ele é mais arriscado. Já o pós-fixado é uma rentabilidade por indexadores, né? Você só sabe o total do que você vai tirar no final. Ele é mais seguro, por quê? Porque esses indexadores normalmente são indexadores IPCA, CDI, IGPM, ou seja, são indexadores ou de inflação ou de taxa de juros. Então, você vai estar recebendo aquele dinheiro de acordo com aquele indexador. Então, você está, vamos supor que a inflação dispare e seu indexador seja a inflação, seu rendimento também vai ser maior. Para quem não sabe, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe no Brasil. Por quê? Porque o governo é emissor. Na pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro e te pagar. É claro que existem vários problemas no governo sair imprimindo dinheiro para pagar, mas é isso que vai acontecer na pior das hipóteses. O legal do Tesouro Direto é que ele pode ser investimentos de curto, médio e longo prazo. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. O valor mínimo para se investir nele é R$30, então é bem acessível para a maior parte dos brasileiros, né? A liquidez dele é D+1. O que é isso? Você pode comprar e vender a qualquer momento do Tesouro Aberto. O Tesouro normalmente fica aberto de segunda a sexta, de 9h30 às 6 da tarde. Então, em qualquer desses momentos, você pode comprar e vender papéis do Tesouro. Porém, a liquidez dele é D+1, ou seja, se você vende no dia de hoje, você só vai receber esse dinheiro um dia útil após. Então, ele não tem a liquidez imediata que as reservas de emergência precisam. Então, por isso que eu não acho ele tão eficiente assim como reserva de emergência. Para o curto e médio prazo, o principal investimento que eu considero no Tesouro Direto é o Tesouro Selic. E o que é a Selic? Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é definida pelo Banco Central como instrumento de controle da inflação. Eu não vou entrar muito no mérito da Selic, não. Mas tem que pensar o seguinte, ela é o indexador que vai calcular, né, o rendimento que você vai ter nesse investimento. Então, ela é uma rentabilidade diária atrelada a esse indexador. Isso é interessante por quê? Porque, teoricamente, você nunca vai tirar menos do que você colocou. Por quê? Porque o rendimento ali é diário. Então, todo dia ele vai pegar a Selic e aplicar lá nesse dinheiro seu investido. Então, ele é ideal para quem busca rendimentos ali pós-fixados, né, atrelados a essa taxa de juros. Então, se você tem um planejamento ali de 2 a 3 anos, ou até de curtíssimo prazo ali de 6 meses, eu considero que o Tesouro Selic talvez seja a principal ferramenta aí para você investir esse dinheiro para esses períodos de prazos menores. O problema do Tesouro Selic é que você não garante rentabilidade real, ou seja, em momentos como o atual, que a Selic está abaixo da inflação, infelizmente, seu capital não vai
ter um retorno acima da inflação. Para situações de médio e longo prazo, o Tesouro IPCA, na minha visão, é muito bom. Por quê? O IPCA é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, é o principal indicador de inflação do Brasil. Então esses títulos, eles são vinculados a esse indicador, eles são vinculados à inflação, certo? Então eles garantem rentabilidade real para o investidor, ou seja, você tem certeza que quando você retirar esse dinheiro, você vai ter um retorno acima da inflação. E qual o retorno que é? Por você carregar nesse papel, o governo vai ter que te dar um prêmio de risco, que a gente chama, ou seja, ele vai te dar o IPCA mais uma porcentagem acima da inflação. Então, ele vai te dar um rendimento real que vai ser de acordo com esse prêmio de risco. Esse prêmio de risco vai aumentar ou diminuir de acordo com o tempo, né? Então, quanto mais longe for aquele vencimento daquele investimento, maior o risco, né? Você tem que pensar o seguinte, quanto mais tempo eu tô com o papel do governo, maior o risco para mim. Então, o retorno tem que ser maior. Uma coisa que tem que ficar clara, você só vai conseguir a rentabilidade acordada no Tesouro IPCA se você carregar ele até o vencimento. Todo título do Tesouro Direto tem um vencimento. Você pode vender ele a qualquer momento, porém, você só vai conseguir a rentabilidade contratada se você levar esse título do Tesouro IPCA até o vencimento. O Tesouro IPCA hoje tem ali vencimentos 2026, 2035 e 2045, certo? Então, você levando até essa data, você consegue a rentabilidade real ali. Como analisa os vencimentos e prazos do Tesouro Direto e os papéis que tem lá? Vai no site do tesourodireto.com.br. É bem tranquilo, lá você vai ter todas as informações. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Em breve eu vou lançar um vídeo só sobre a renda variável também, para quem está começando. Não perca. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês já investem no Tesouro Direto e o que vocês acham desse instrumento. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.